Você vê chegando aí o carro que traz o goleiro Bruno, vindo da Bolinter do Andaraí, onde ele se entregou. O carro está chegando aqui na divisão de homicídios. Nós podemos ver que é uma grande confusão. O policiamento foi reforçado aqui, muita gente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Aqui quem fala é o Senna e hoje vamos contar a história de Bruno Fernandes, envolvido no assassinato de Elisa Samúdio. Vamos buscar entender o porquê um goleiro talentoso, consagrado no futebol brasileiro, cotado para a seleção brasileira, campeão pelo Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, se envolveu em tamanha polêmica, se envolveu em um crime de magnitude nacional. Quais foram as razões? Por que Bruno Fernandes precisou assassinar a sua ex-companheira, na qual teve um filho, fruto desse relacionamento que teve um fim, infelizmente, trágico? Hoje vamos destrinchar a vida de Bruno Fernandes. Vamos entender as razões pelas quais ele pensou fazer algo de bom em assassinar uma mulher que era até então a sua companheira, mãe de seu filho. Vem comigo que a gente vai continuar a nossa série de casos criminais. Bruno é natural de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, nascido no dia 23 de dezembro de 1984. Logo nos primeiros meses de seu nascimento, ele foi abandonado pelos seus pais, que fugiram para o Nordeste, sendo de responsabilidade da criação dele a sua avó materna. Bruno, então, ele não tinha a figura materna e paterna, e inclusive os seus pais têm alguns registros criminais. A mãe dele é acusada de uma tentativa de homicídio, onde ela disparou 5 vezes contra uma outra mulher, mas ela nunca chegou a ser presa. O seu pai já foi indiciado por ter um documento falso de uma propriedade na Bahia, e o seu irmão também tem algumas passagens na polícia por furto. Mas até então o goleiro Bruno nunca teve nenhum tipo de problema com a justiça. Ele era uma pessoa normal e ainda aos 12 anos ele teve início no mundo do futebol. Ele passou pelo time de Venda Nova, chegou a jogar na Tombense, teve uma rápida passagem pela base do Cruzeiro e até então foi dispensado por indisciplina. Porém, ele ingressou nas categorias de base do Clube Atlético Mineiro, onde se firmou e chegou até o profissional. Em 2004, o goleiro Bruno ele sobe para os profissionais do Atlético Mineiro, sendo o terceiro goleiro, a terceira opção do técnico da época. O goleiro titular, Danley, havia se machucado. E o goleiro Diego Alves, que hoje é goleiro do próprio Flamengo, ele tinha sido convocado para a seleção. Então o Bruno estreou ainda em 2004 no Atlético Mineiro, nos profissionais. E em 2005 ele tomou para si a vaga. Então ele passou a ser o goleiro titular do Atlético Mineiro. E foi inclusive o ano do rebaixamento do clube para a segunda divisão. Ainda como goleiro profissional do Atlético, ele teve a sua primeira polêmica, a sua primeira passagem pela polícia. Bruno estava à frente de uma escola da região, quando ouviu críticas de um torcedor rival, um torcedor cruzeirense, que disse na delegacia que tomou 2 tapas na cara de Bruno. Bruno foi autuado e levado para a delegacia, porém não houve mais consequências tão graves. Mas foi a primeira passagem de Bruno pela justiça, que ainda no Atlético Mineiro voltou a ter uma passagem na polícia quando fazia manobras perigosas em seu Honda Civic. Ele foi atuado pela polícia e não gostou dessa atuação e foi preso por desacato. Mas como consequência maior, ele foi apenas advertido e perdeu a sua carteira. Ele se envolveu em ainda mais uma pequena confusão para sair do Atlético Mineiro. Ele então deu declarações meio que forçando a saída do clube. Bruno então foi vendido à MSI e cedido ao Corinthians. Ele deixou o Atlético com 54 jogos e 67 gols sofridos. Apenas 2 semanas depois de ser apresentado no Clube do Parque São Jorge, Bruno cometeu uma falha grave. Ele faltou em um treino, sendo totalmente execrado pelo técnico da época, o Emerson Leão.
ele pediu dispensa e foi liberado do clube com apenas 2 semanas estando no Corinthians. Então ele vai para o clube onde obteve o maior destaque, onde conseguiu uma notoriedade nacional e onde verdadeiramente se destacou com belas defesas, títulos, mostrando futebol. Já no Flamengo, Bruno conquistou alguns títulos com a camisa rubro-negra, incluindo alguns campeonatos cariocas e o Campeonato Brasileiro de 2009. Porém, Bruno levava uma vida um pouco desregrada. Bruno diretamente se envolvia em problemas com mulheres, ele fazia festas gigantescas com prostitutas e essas festas às vezes acabavam em confusão. Alguns jogadores casados do Flamengo na época, inclusive, perderam as esposas e estiveram em processos de divórcio. E a relação de Bruno com as mulheres sempre foi algo meio diferente. Inclusive ele deu uma declaração em uma briga do Adriano, até então companheiro de clube dele, que tinha se envolvido em uma polêmica com outra mulher na favela da Chatuba. Ele deu a declaração seguinte, abre aspas, quem nunca saiu na mão com mulher, fecha aspas. Ele foi repreendido pela presidente do Flamengo e ele pediu desculpas publicamente. Mas isso era só o início da visão que as pessoas passaram a ter de como Bruno olhava para as mulheres. Ainda em 2009 ele iniciou esse relacionamento com Elisa Samúdio, que seria pivô da confusão e de todo o caso criminal aqui citado. Como era a vida de Bruno e como é a vida de um jogador de futebol que, ainda sem estruturas, sem uma base familiar, sem uma educação adequada, aonde esses jogadores podem acabar se metendo. Não é raro os casos de jogadores de futebol brasileiro que saem do nada e de repente estouram, viviam em uma pobreza grande e de repente passam a ter muito dinheiro, muita mídia, muita notoriedade. Essas coisas trazem responsabilidades muito grandes, responsabilidade que às vezes as pessoas não estão aptas a carregar, responsabilidades que podem gerar problemas futuros. A vida de um jogador de futebol é uma vida muito difícil. Ele vive viajando, ele tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, ele tem que evitar drogas, ele tem que evitar álcool, ele tem que evitar tudo que tire o foco desportivo, pois eles vivem de uma paixão. O futebol é paixão nacional. Eles são os protagonistas da maior paixão do brasileiro. Mas ainda assim, alguns não abrem mão da sua vida. Alguns fazem festas, alguns se envolvem em coisas que às vezes não podem ser tão legais. Bruno vivia uma vida bem conturbada. Ele era bem adepto de festas em grupo com muitas mulheres e álcool. É dito inclusive em várias entrevistas pós-caso que ele era uma pessoa que se envolvia muito em sexo grupal com várias mulheres e vários companheiros. Ele promovia festas com muitas, às vezes, drogas, álcool, e isso acabava em confusão. A vida de um jogador é muito difícil. Ele tem muita mídia em si, e se envolver com esse tipo de coisa pode trazer alguns problemas. O relacionamento de Bruno com Elisa Samúdio foi um grande problema, pois desde sempre eles não se davam bem, direto eles acabavam brigando, discutindo, e até então ocorreu o fatídico dia que ela descobriu que estava grávida e passou a cobrar pensão do mesmo. E a reação de Bruno não poderia ter sido pior. Elisa Samúdio era paraense. Ela era modelo e atriz de filmes adultos. Ela tinha contato com várias personalidades da época, ela tinha contato com jogadores de futebol e frequentemente estava em festas desses mesmos jogadores. Bruno a conheceu em uma festa na casa de um jogador do Flamengo. Segundo ele, orgias nessas festas era algo comum. Sempre aconteceu. É algo que está meio que
no normal da vida de um jogador de futebol. Mesmo ele sendo casado, ele manteve relações sexuais com Elisa Samúdio por várias vezes. E, segundo ele, o preservativo teria estourado e em algum período durante essa relação, Elisa teria engravidado. Elisa, ao informá-lo, ele pediu para ela que fosse feito um aborto. E ela disse que não faria, e Bruno questionou se ele era realmente o pai dele, dessa criança, pois esses casos de sexo e relações sexuais grupais eram muito comum. Então Elisa realmente não ficava apenas com ele, ficava com vários homens. Mas Elisa afirmava que o filho era de Bruno, que eles tinham um relacionamento por fora, ela era a amante dele. Bruno se recusou e tomou a pior atitude possível: sequestrar e matar Elisa Samúdio, com a ajuda de vários amigos influentes. No dia 13 de outubro de 2009 ocorreu a primeira denúncia de uma suposta agressão sofrida por ela. Segundo ela teria sido mantida em cárcere privado, obrigada a tomar substâncias abortivas, teria sido espancada e ter uma arma apontada para sua cabeça pelo próprio goleiro, na companhia de Russo e Macarrão, duas pessoas que eram muito próximas do goleiro. Ela decidiu passar a gravidez longe de Bruno. Passou na casa de uma amiga. Porém, após o nascimento da criança, ela foi morar em hotéis no Rio de Janeiro, sendo financiados pelo goleiro Bruno. Ele então pediu para que ela fosse para um sítio em Minas Gerais, para que ela tivesse maiores cuidados com a criança. Porém, nessa estadia nesse sítio, ocorreu o desaparecimento. Naturalmente, as investigações se iniciaram, foi iniciada uma grande operação para a busca de Elisa, e na investigação tudo acabou levando para Bruno. Ele passou a ser o principal suspeito e a principal linha de investigação. O que teria acontecido com Elisa nesse sítio durante essa estadia? As investigações prosseguiam. Bruno era o principal suspeito, mas ainda não tinha nada que o ligasse diretamente com o crime. Porém, foi encontrado em sua casa na Barra da Tijuca o seu primo. Ele era menor de idade, tinha apenas 17 anos na época. Segundo ele teria sido responsável por dar uma coronhada na cabeça de Elisa a mando do Bruno. E segundo ele, o plano de Bruno era levar a Elisa para o seu sítio em Esmeraldas e lá cometer um crime bárbaro. Segundo ele, o plano de Bruno era assassinar Elisa, esquartejá-la, dar os seus restos mortais a Rottweilers e concretar o que sobrasse, para que nunca fosse encontrado o corpo da mesma. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele e resolver uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que está sendo chato, estou triste com isso, né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? E, poxa, estou na torcida aí como ele tá, como todos nós estamos, né? Qual foi a última vez que você teve com ela? Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Você estava no sítio no início do mês? Olha, eu não vou falar de detalhes, né? Porque meu advogado pediu, mas quando a criança chegou até mim, eu estava no sítio, com o meu funcionário que trouxe para mim. No dia 6 de julho de 2010, a
Justiça emite um mandato de internação do menor que havia contado aquela versão incriminando Bruno. No dia 7, a polícia emite também um mandato de prisão para Bruno e mais outras 7 pessoas. Além disso, a Justiça do Rio de Janeiro emitiu um mandato de prisão para Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como o Bola. E então a Justiça do Rio de Janeiro também emite um mandato de prisão para Henrique Luiz Romão, conhecido como o Macarrão, que também é peça-chave no mistério do que aconteceu com Elisa. Bruno se entregou no Rio de Janeiro, porém a polícia transferiu a competência para a polícia de Minas Gerais. Então, Bruno e Macarrão foram transferidos para Minas Gerais, onde ocorreria todo o processo de investigação, colheita de depoimentos e para, de certa forma, descobrir o que tinha acontecido com Elisa. Esses seriam os depoimentos finais que colocariam final no mistério. O que realmente tinha sido feito com Elisa? Alguns detalhes ainda precisavam ser esclarecidos. Não se sabia direito o porquê que a criança teria sido encontrada em Ribeirão das Neves. Então, a atual esposa de Bruno, a senhora Daiane, ela foi incluída no processo como ajudante e ela também fez parte do julgamento, que entre peças principais se incluíam Bruno, Bola, Macarrão e a então esposa dele, a Daiane. Então, já na fase de julgamento que aconteceu em Contagem, houveram algumas confusões. As defesas tinham vertentes discordantes, o advogado de Bola e de Macarrão simplesmente se destituíram, afirmando que a defesa estava sendo cerceada e que havia um jogo midiático que estava induzindo a opinião pública a condená-los, não os dando a oportunidade de se defender de forma concreta. Mas por fim não foi muito o que aconteceu, eles tentaram adiar o julgamento e de primeiro caso a juíza não deixou, porém ela adiou para março de 2013. E em março de 2013 aconteceu o julgamento e todos eles foram condenados. Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, pegou 15 anos de prisão pelo sequestro e cárcere privado de Elisa. Bruno Fernandes e Márcio Aparecido pegaram respectivamente 22 anos de prisão cada um, sendo condenados por serem mandantes e executor. Porém, ainda hoje Bruno diz que Bola é inocente, que Bola nem fazia parte do seu círculo de amizade, que ele nem o conhecia e que definitivamente não foi o Bola que cometeu esse crime. E ele insiste que quem sabe de toda a verdade é o Macarrão, ele que sabe onde está o corpo e o que realmente aconteceu, mas que ele diz que nunca vai contar. Contaria apenas para o seu filho, o Bruno, que hoje mora com a avó, mãe de Elisa Samúdio. O crime em 2020 completa 10 anos. Ainda hoje não se tem uma resposta conclusiva do que aconteceu com Elisa Samúdio. Nunca foi encontrados seus restos mortais e, inclusive, alguns dos condenados já estão no semiaberto ou em liberdade, mesmo tendo sido condenados a 15, 20 e tantos anos de prisão. Bruno, assim que deixou o período de regime fechado e passou a ser do semiaberto, ele tentou voltar a jogar futebol. Ele teve uma polêmica tentativa no time do Boa Esporte de Varginha, porém, depois de vários protestos, ele não integrou o time. E hoje, Bruno é contratado pelo Rio Branco do Acre para voltar a jogar futebol. E o interessante é que a contratação dele rendeu a perda do patrocínio Master do Rio Branco do Acre. Mas e vocês? O que vocês acreditam? Vocês acham que Bruno merece ter uma nova chance de voltar a jogar futebol? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Esse caso mostra pra gente que, mais uma vez, a justiça é frágil. Um crime tão bárbaro que nunca foi completamente resolvido. Não se sabe onde estão os restos mortais para, enfim,
pelo menos ela ter um fim digno, um enterro, para que seus pais possam se despedir da sua filha. E os responsáveis, apenas 10 anos depois, estão em liberdade. É de certa forma lamentável. Eu não acho, na minha humilde opinião, que 10 anos de prisão é algo que valha, que compense a perda de uma pessoa. Ele foi condenado a 22, por que ele cumpriu 10? Ai, mas ele está no semiaberto, não importa. Para mim, se você foi condenado a 22 anos, você tem que ficar 22 anos preso. Não tem dessa de progressão de pena, não tem dessa de saidinha. Você foi condenado por assassinato. Você, Bruno Fernandes, deveria estar na cadeia. Então eu sou totalmente contra você voltar a jogar futebol após tão pouco tempo. E o Senhor não merece mídia, o Senhor não merece estar nos holofotes novamente. O que o Senhor fez, o que o Senhor Macarrão fez foi horrível. Você defende o Bola, então a gente não pode falar, mas a sua obrigação era pelo menos colaborar com a justiça. O Senhor sabe que o Senhor é culpado. Por que não mostrar? Por que não indicar onde está o corpo? Por que não dar um pouco de, pelo menos um alívio para a família dessa mulher, que é mãe de um filho seu? Então eu acho muito complicado, foi meio que um desabafo, mas eu fico revoltado com o nível da justiça brasileira. A pessoa foi condenada a 22 anos, meu Deus, porque em 10 ela está solta e pronta para trabalhar. Não pode ser assim, não pode. Foi um crime horrível, foi um crime horrível e não pode ser assim, não deveria ser assim. Mas enfim, fica aqui os meus pêsames à família da Elisa. Eu espero que Deus conforte o seu coração e que pode ser que ele não esteja pagando aqui, os responsáveis não estejam pagando aqui, mas de acordo com a minha fé, a minha crença, eles vão pagar no juízo final. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Esse vídeo tem um caráter informativo, eu quis trazer da forma mais respeitosa possível. E diz aí o que vocês acham disso nos comentários, tá ok? Muito obrigado, até mais.